Jornal da Alteza. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. PBH-APP. Solicite serviços direto do celular. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Boa noite. O número de mortes em decorrência do novo coronavírus voltou a subir em Minas Gerais. Já são 6 óbitos confirmados. 3 aqui em Belo Horizonte. Foi confirmada hoje a morte de uma idosa de 76 anos, que tinha problemas de coração e diabetes. As outras 2 mortes foram em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Um homem de 80 anos, portador de doença pulmonar e doença cardiovascular, e uma mulher de 61 anos, que tinha doença renal. Outras 64 mortes estão sendo investigadas aqui em Minas. Mas nós vamos ver agora, num outro mapa, como estão os números da Covid-19 no estado. Olha só, Minas Gerais tem 397 casos confirmados, 27 a mais. Os números de casos em investigação também subiram. Ontem eram 39.084, hoje são 41.339 casos. Mais de 2.000 registros em 24 horas. Na região metropolitana, temos 5 casos em Betim, 30 em Nova Lima e em Contagem são 10 notificações. Aqui em Belo Horizonte está o maior número de casos confirmados da doença. Veja no gráfico a evolução dos registros. São 225 casos da Covid-19 na capital, 17 a mais nas últimas 24 horas. Isso de casos confirmados, viu, pessoal? O governo federal deu nova informação sobre o primeiro caso de coronavírus que foi registrado no Brasil. E segundo o Ministério da Saúde, não foi em Minas Gerais em janeiro, como havia sido dito nesta quinta-feira. Larissa Pimenta. O Ministério da Saúde tinha divulgado ontem que o primeiro caso no país foi de uma mineira de 75 anos, que teria procurado atendimento no dia 23 de janeiro. Hoje, o Ministério da Saúde voltou atrás e informou a falha da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, responsável por cadastrar as notificações no sistema. A secretaria informou que a data de atendimento da vítima foi de março e não de janeiro. Então, a errata afirma que o primeiro caso de coronavírus é de um homem de 61 anos, de São Paulo, que esteve na Itália e foi diagnosticado com a doença no dia 26 de janeiro. É com você, Carol. Obrigada, Larissa. A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou que o Mineirão deve abrigar o segundo hospital de campanha da capital. Segundo o Executivo Municipal, a conversa com a administradora do estádio está avançada e a estrutura pode começar a ser erguida a partir de segunda-feira. Já o hospital de campanha, construído no Expo Minas, teve hoje a primeira fase concluída. A previsão é que o hospital comece a receber pacientes no fim de abril. A estrutura modular já está pronta e hoje passou por limpeza. Os boxes vão funcionar como hospital de campanha na área geralmente utilizada para feiras e exposições. A coordenação geral e os profissionais que trabalharão aqui serão, na maioria, médicos do quadro da reserva da Polícia Militar. Já está em andamento uma lista de profissionais de saúde, como eu disse, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que são os nossos militares que estão na reserva, os veteranos, que serão reconvocados. Esses profissionais passarão por exames de saúde. Assim que a gente selecionar esses militares reconvocados, a gente vai abrir também para uma contratação de civis, porque a gente com certeza não teremos militares suficientes para atender a toda a demanda aqui. O hospital só começará a funcionar se houver esgotamento da rede de saúde. Nesse caso, cerca de 100 profissionais irão trabalhar aqui 24 horas por dia para receber e tratar os pacientes. Nesses boxes serão montados 800 leitos para pacientes mais leves e 100 que funcionarão como unidade de tratamento de terapia intensiva. Ainda faltam chegar os equipamentos e as macas que serão instalados aqui. Segundo a PM, o mobiliário chegará nos próximos dias, assim como os equipamentos necessários para a montagem das UTIs. A falta de EPI, ele é um problema mundial, né? Estamos com uma fábrica de máscaras ativadas em Divinópolis, estamos com recurso para a compra de máscaras e outros equipamentos. Então,
Estamos com uma situação hoje sob controle. A gente entende que para os profissionais de saúde nós vamos conseguir manter isso, porque isso, inclusive, é o mínimo necessário para os profissionais de saúde trabalharem. A expectativa é de atender pacientes encaminhados pela central de leitos, aqueles que estiverem na fase de transição da doença, mas ainda necessitando de cuidados médicos. Os hospitais, eles já estão estruturados para receber os pacientes graves. Mas o paciente, quando ele sai de um estado de gravidade e se torna um pouco mais estável, ele precisa de um outro local para ir para tirar esse paciente do hospital. Então, neste momento, ele viria para cá. E assim, o hospital fica com os leitos liberados para poder receber os casos graves. O Corpo de Bombeiros ficou com a responsabilidade pelas adequações relativas à parte elétrica e de redes para o oxigênio, assim como a melhoria do sistema de prevenção contra incêndios. Além da amplitude, além do acesso facilitado, trata-se de uma edificação que dispõe de todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico, não apenas para a estrutura permanente, mas também adequada para receber estruturas provisórias, como é o caso do Hospital de Campanha, que ora é entregue a primeira fase. O subsecretário de Saúde de Minas disse que até agora os números da pandemia no estado mostram uma situação sob controle, mas afirmou que ainda não dá para mensurar qual será o quadro nas próximas semanas. Segundo ele, o Hospital de Campanha é uma espécie de reserva técnica da saúde. A curva de ataque do vírus ela é muito significativa. O que é importante a gente ter em mente para que a gente seja muito claro e transparente? A perspectiva é sim de aumento. E essa, então, a orientação no que se refere aos órgãos de saúde para que haja o isolamento social e justo para que a gente possa preparar a nossa rede e não precise, por exemplo, usar de maneira mais intensiva essa estrutura. O que a gente está fazendo com as forças de segurança é um planejamento para este enfrentamento. Sobre a falta de respiradores para UTIs no mercado, a Polícia Militar disse que está com uma ação para recuperar equipamentos estragados recolhidos em vários pontos do estado e que esses equipamentos também poderão ser utilizados no Hospital de Campanha. Já temos empresas contratadas aqui em Minas Gerais, então a Polícia Militar montou uma estrutura de guerra para trazer o mais rápido possível esses respiradores para cá. O interessante é que depois que nós passarmos essa curva de atendimento à população, esse empresário recebe de volta esse respirador funcionando, ou seja, é uma parceria entre o Estado e as empresas e os hospitais, fazendo com que nós tenhamos uma capacidade maior de atendimento às populações. E a partir de hoje, os hospitais públicos e privados de Minas vão ser obrigados a comunicar à Secretaria de Estado de Saúde a ocupação dos leitos de UTI. A medida faz parte do plano de contingenciamento e monitoramento adotado pelo Estado. A Fundação Ezequiel Dias falou hoje sobre a ampliação da rede de laboratórios para a realização de exames de diagnóstico do novo coronavírus. A medida vai ajudar no monitoramento da doença em Minas. Com a ampliação da rede de laboratórios habilitados para a realização de exames do coronavírus para 19, a FUNED prevê que serão processados, por dia, 1.800 amostras, o que vai contribuir com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais no monitoramento da circulação do vírus. Segundo Rodrigo Leite, vice-presidente da FUNED, é um passo grande para a sociedade. Pelo diagnóstico laboratorial, nós estamos podendo comprovar se tem indivíduos infectados ou não com coronavírus. E à medida que os diagnósticos vão sendo feitos, nós estamos vendo que a doença está aumentando e está aumentando uma velocidade grande na nossa sociedade. Desde a última quinta-feira, no interior, os exames também estão sendo realizados na região de Viçosa e Rio Paranaíba, pela Universidade Federal de Viçosa, em Diamantina, pela Faculdade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, em Montes Claros, pela Unimontes, em Ipatinga, pelo Hospital Márcio Cunha, da Fundação São Francisco Xavier, em Sete Lagoas, pelo Laboratório Santa Lúcia, em Lagoa Santa, pelo LOSSE Genética Laboratorial e em Pedro Leopoldo, pelo Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária. Em Belo Horizonte, além da FUNED, os exames também estão sendo realizados pelo laboratório da Fundação Hemominas, da Fiocruz, da Universidade Federal de Minas Gerais, pelo Laboratório São Marcos e também pelo CIMAILE,
Instituto de Imunologia Aplicada. Nós tínhamos uma capacidade inicial na FUNED de 200 diagnósticos por dia. Nós ampliamos essa semana para 400, mas aí a gente ainda continua tendo uma fila de diagnóstico. Então a gente precisava ampliar essa rede. Nós abrimos um chamamento, para laboratórios que quisessem ser habilitados para fazer o diagnóstico do coronavírus aqui no estado. O método para a realização dos exames será o PCR, que identifica o material genético do vírus na pessoa. E os laboratórios têm até a próxima terça-feira para encaminhar o termo de compromisso para a FUNED. Os requisitos básicos que um laboratório tem que cumprir, principalmente os requisitos de biossegurança, e uma cláusula lá do compromisso dele é que ele tem que fazer obrigatoriamente a notificação compulsória da doença. A notificação é muito importante para que a Secretaria de Saúde tenha dados fidedignos de como o coronavírus está comportando na nossa sociedade. Vocês vão ver agora que dados do governo de Minas mostram que o movimento no período de isolamento está aumentando. Vocês vão ver na reportagem de Lauro Lopes, que está em casa. Os dados foram divulgados durante uma reunião na Assembleia Legislativa. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, essa medição foi feita por um sistema de inteligência artificial. Ele apontou o seguinte: no dia 22 de março, há quase 2 semanas, 75% dos mineiros estavam, de fato, ficando em casa. Na última avaliação, feita nesta quinta-feira, o número caiu para 56%. Na mesma reunião, o secretário apresentou resultados positivos sobre o isolamento social. Por exemplo, a previsão de internações no estado, que era de 14 mil por pessoas infectadas, já no próximo dia 6 de abril, passou para 7 mil. Essa data foi jogada lá para o dia 27, ou seja, o número caiu pela metade e houve um espaçamento grande nesse prazo. Apesar desse dado positivo, a Secretaria de Estado de Saúde continua com a recomendação: é ficar em casa, é tempo ainda de isolamento social. É isso aí, mas esse enfraquecimento da quarentena aqui em Minas Gerais pode ser visto inclusive em cidades da região metropolitana. Em Lagoa Santa, a 37 quilômetros da capital, vejam aí, basta uma volta de carro para ver o comércio em pleno funcionamento. As raras lojas tem poucas lojas fechadas e algumas raras com as portas baixadas. Lembrando que o Alexandre Calil falou em entrevista à Alterosa Alerta que a partir de segunda-feira os ônibus intermunicipais de Lagoa Santa não vão entrar em Belo Horizonte. E mesmo com todo esse movimento que vocês estão vendo aí, inclusive de carros, o prefeito de Lagoa Santa disse que por lá está tudo tranquilo e que as recomendações estão sendo respeitadas. Em Sabará, o cenário não foi muito diferente de Lagoa Santa. Embora haja decreto por lá, o comércio não pode funcionar. Mas os comerciantes estão apreensivos quanto ao prejuízo. Ruas movimentadas com trânsito intenso. Pessoas circulando de um lado para o outro, com direito àquele bate-papo sentado na praça. Esse é o cenário do bairro Itacolomi, em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, que ao contrário do decreto estadual, que determina que alguns lojistas fechem as portas, muitos comércios por aqui estão abertos. A ordem é fechar alguns comércios aqui em Sabará, o que não é diferente aqui na papelaria da dona Eliane, que agora tem que fechar as portas, né, Eliane? Fala comigo. Sim, inclusive a gente entende essa situação toda, porque não é só aqui, é no mundo todo. Só que tem a questão seguinte: como que vai ficar a nossa situação? Porque nós pagamos aluguéis, nós pagamos impostos. Então, assim, nós temos os boletos que estão sendo vencidos, estão vencendo todos os dias para serem pagos. Agentes da Guarda Municipal, a todo momento, orientam os comerciantes. A orientação é ser fechada. A gente sabe que a atividade econômica ela é importante, todos nós precisamos sobreviver, precisamos do recurso para a gente pagar nossas contas, mas é o momento da gente escolher entre sobreviver economicamente e sobreviver à condição da pandemia, que pode levar à morte, assim como levou em alguns lugares. Flagramos esta loja aberta antes da fiscalização chegar, mas com a presença dos agentes da Guarda Municipal, o comerciante resolveu fechar. É o momento da gente estar ficando em casa mesmo,
e evitar vir para a rua, né, o máximo possível. É complicado porque a gente tem a despesa, eu não tenho outra renda, tenho vivo disso aqui, não tem aluguel para pagar e fica complicado para a gente, né? Situação difícil para a gente. E aí, prefeito, como é que fica a nossa situação agora? O prejuízo ele é geral. Ele é prejuízo das pessoas individualmente, é prejuízo dos empresários, é prejuízo do serviço público como um todo, que também deixa de arrecadar, então existe essa preocupação. Nós já fizemos uma isenção de uma parcela do IPTU para aqueles que foram atingidos pela enchente. Então daqui a pouquinho você não tem recurso nem para o serviço essencial da municipalidade, que é atender as crianças, os postos de saúde, o funcionamento do SAMU, do nosso pronto-socorro. Então nós estamos diante de um desafio realmente que nós vamos ter que ter muita criatividade para driblar esse momento. Momento de serenidade. E as clínicas de fisioterapia também foram liberadas para fazerem atendimentos online. Veja como vai funcionar. O que aproxima paciente e fisioterapeuta agora é a tela de um computador. Consultórios vazios, ninguém na recepção. As atividades presenciais dessa clínica de fisioterapia, localizada no bairro Sion, região centro-sul da capital, foram paralisadas. A consulta online foi liberada pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional para assegurar o bem-estar de profissionais e pacientes. O momento exige isso, menos presença, né, física, né, e um atendimento à distância de forma que a gente consiga, de fato, dar efetividade, eficácia, né, nesse tratamento. São 10 fisioterapeutas trabalhando para atender os 120 pacientes que passam por uma triagem. O que o fisioterapeuta faz é com que, através de uma avaliação, né, que já foi feita dentro do consultório, a gente entenda se aquele paciente vai de fato ter benefícios com o atendimento à distância. O especialista alerta que é necessário se manter ativo, sempre fazer exercícios. Tratar a dor, fazer com que ele movimente, né, para que ele tenha plena saúde, é muito importante, principalmente no caso desse paciente vir a ser infectado pelo Covid-19. Os pacientes devem ficar atentos para não cair em golpes. Aquele paciente que tiver a necessidade de ser atendido, né, ter atenção com o profissional que vai atendê-lo à distância, porque o golpe de internet está aí, né, e temos que ter muita atenção, porque somente fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que podem atuar na área da reabilitação musculoesquelética. Uma organização americana que atualiza diariamente o número de pessoas curadas do coronavírus, olha que notícia boa, mostrou que já são 228 mil pacientes recuperados da doença em todo o mundo, 127 aqui no Brasil. Nós vamos por um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Atenção, caminhoneiros, a concessionária da BR-381, que administra o trecho entre Belo Horizonte e São Paulo, começou a distribuir hoje 2.300 kits de higiene. No kit tem álcool em gel, máscara, luvas e panfleto com orientações ao combate à Covid-19. Eles vão ser entregues nos pedágios em Lavras e São Sebastião da Bela Vista. A concessionária informou ainda que ao longo da estrada mais de 100 postos estão em funcionamento, com serviços para refeição, sala de descanso, vestiário, com chuveiro e tudo mais que os caminhoneiros precisam. Bacana, né? Afinal, é a nossa alimentação e o nosso abastecimento que depende desses caminhoneiros. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Depois que o Ministério da Saúde confirmou que as máscaras caseiras podem ajudar a prevenir a disseminação do coronavírus, você vai ver como fazer seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, liberou o uso das máscaras caseiras e disse que pode sim ser uma arma contra o coronavírus. O surto, a pandemia, ela é muito dinâmica. Então, informações que você não tem antes, passa a ter depois, coisas que são certas atrás são erradas na frente e vice-versa. Então, você tem que estar sempre levando em consideração os novos trabalhos publicados, as novas ciências científicas, etc. Existem algumas evidências que acham que o uso de máscara, de uma forma mais universal, poderia proteger a população que vai à rua, aos profissionais de saúde, contra indivíduos assintomáticos, ou seja, aqueles que têm o vírus, mas não manifestam sintomas. Por isso, a confecção de máscaras caseiras aumentou. Mas para usar esse equipamento de proteção, é preciso ter muito cuidado para que não haja nenhum tipo de contaminação.
seria possível ter alguma eficácia quando você faz, por exemplo, com tecidos 100% de algodão, em máscara dupla, ou seja, uma proteção dupla, mas ainda assim bem menos efetiva do que as máscaras tradicionais. O ideal é que cada um tenha várias máscaras. Elas não podem ser compartilhadas. E na hora de lavar, a recomendação do Ministério da Saúde é que ela seja colocada de molho por ao menos 10 minutos em uma solução com água sanitária. Agora, fique atento ao tempo de utilização. A retirada, que é mais sensível, porque durante o dia você pode ter contaminado a máscara, principalmente na sua frente, você deve tirar por esse elástico, por esse cordão, para evitar de colocar a mão no local possivelmente contaminado. Existem duas possibilidades: ou usar a máscara continuamente e aí trocada a cada 3 ou 4 horas, ou então talvez mais fácil, mais adaptável ao dia a dia, trazer a máscara num recipiente, por exemplo, um saco plástico, etc., só colocá-la, respeitando as regras de colocação asséptica. A costureira Neide Queiroz começou a confecção para a venda. Essas aqui que tem do tricoline 100% algodão com o TNT, a partir de R$7. As puras, TNT só, R$3,2,50. Mas se você quiser fazer a sua máscara em casa, já sabe, está liberado. Pode ser usado até tecido de cortina, desde que cumpra as orientações do Ministério da Saúde. Nós encerramos o JA de hoje com imagens de um jacaré que foi flagrado na orla da Lagoa, de Lagoa Santa, aqui na região metropolitana. Olha para vocês verem. Uma boa noite para vocês. Fiquem em casa.